Curso de Desenho e Confecção de Vestimenta. Costuras básicas de máquina. Aqui temos um pedaço de tecido que vamos trabalhá-lo duplo para realizar algumas das costuras básicas que podemos trabalhar sobre a máquina reta. Lembrem que quando formos experimentar, tanto seja numa costura reta ou num zigue-zague ou prova de casa, é conveniente trabalhar com um material duplo, ou seja, com um tecido duplo. Vamos então começar o trabalho da costura reta, onde vamos começar a costura. Logo vamos arrematar. Vejam que a costura volta para trás, ou seja, a nossa costura avança e depois vai para trás sobre a mesma costura. E em seguida continuamos realizando o pesponto. O que vamos mudar sobre esta costura ou sobre este pesponto é o comprimento da pontada. Neste caso estamos com uma pontada muito pequena, vamos ir mudando para que possam observar como pode ir se modificando esse comprimento de pontada e de acordo ao material ou tecido que está se trabalhando. Realizamos um pedaço, aumentamos um pouco mais a pontada. Algumas máquinas se representam isto por número, outras por letras. E isso vão ir ajustando de acordo ao modelo da máquina com a qual estejam trabalhando. Continuamos e vamos lhe dar o máximo de comprimento de pontada que nos permite realizar esta máquina. Uma vez que chegamos ao final, arrematamos novamente. Levantamos o pé da máquina. Retiramos, cortamos fios. E aqui já podemos observar a costura, onde todo o seu trajeto vai modificando o comprimento da pontada, levando em conta que arrematamos no início e no final da costura. O que vamos realizar agora é uma costura de zigue-zague, variando a altura e o comprimento desta pontada. Se bem nós esta pontada a utilizamos para acabamentos na borda da peça, também podemos utilizá-la como um jeito de decoração. Modificamos para uma pontada de zigue-zague pequena, com uma medida intermediária. E começamos a realizar a costura. Uma vez que realizamos um pedaço com esta costura, vamos modificar tanto o tipo de zigue-zague como o comprimento desta pontada. Mudamos novamente, aumentando a altura, diminuindo a separação entre pontada e pontada. E vamos conservar a mesma altura e vamos aumentar a separação entre pontada e pontada. Uma vez que terminamos, retiramos da máquina. Cortamos linha. E aqui podemos observar, aqui temos um zigue-zague com uma altura muito pequena. Logo, marcamos maior o ângulo desta costura, tendo maior altura e menor abertura entre pontada e pontada. Variamos o que é a altura, diminuindo o comprimento da pontada,
Portanto, diminuímos a distância entre abertura e abertura de zigue-zague. Continuamos realizando essa mesma altura de pontada de zigue-zague. E o que fizemos aqui foi diminuir a distância. O que conseguimos é um zigue-zague menor ou mais grudado. Logo, mudamos que quando se muda o tipo de pontada, às vezes acontece que a máquina não engancha, como aconteceu aqui, não enganchou o ponto, fica um ponto livre. E o que variamos foi o máximo da nossa altura de zigue-zague e também demos um máximo de abertura sobre toda a costura. Isto vocês vão variar de acordo ao detalhe ou ao tecido que estão trabalhando. O que vamos realizar agora é uma casa. Para realizar uma casa, temos que levar em conta a medida do botão. Neste caso, o botão que vamos trabalhar é este. Vamos medir o diâmetro utilizando a fita métrica. 1 centímetro com 8 milímetros. Portanto, a casa que vamos realizar deve ter mais 2 milímetros pela altura do botão. Uma vez que já temos controlada a medida do botão que vamos utilizar, vamos marcar sobre o tecido os 2 centímetros. Marcando os tops para ter representado o comprimento da nossa casa. Para ver melhor, vamos nos ajudar com alfinetes. Nós aqui estamos trabalhando sobre este material, sobre este tecido que temos aqui, mas vocês vão realizá-lo já sobre a peça de roupa. É conveniente que, se nunca realizaram uma casa à máquina, treinem antes num material semelhante ao do tecido que estão trabalhando, ou o mesmo tecido, e depois sim o façam sobre a peça de roupa. Não façam diretamente sobre a peça, porque depois que está pronto é difícil retirar as pontadas que fizemos sobre a casa. Temos então já marcado com alfinetes os pontos que delimitam o comprimento e vamos então começar a realizar a costura desta casa. Neste caso, vamos utilizar a opção que nos permite a máquina de, em 4 passos, realizar a nossa casa. O primeiro passo, o que vai fazer na costura de um lado, de um lateral, de todo o comprimento desta abertura da casa. Colocamos a agulha sobre o início ou sobre o primeiro top que marcamos para o comprimento da casa. Regulamos o comprimento da pontada para uma pontada pequena, sem chegar no mínimo, mas sim que fique o mais parelha e junta possível. E começamos a realizar esta costura. Se vemos que a costura é muito aberta, diminuímos essa separação de costura. Vamos realizar esta costura até chegar à marca do outro alfinete ou outro top que delimita o comprimento da casa. Uma vez que chegamos a esse ponto, vamos levantar o pé da máquina e vamos retirar o alfinete que tínhamos colocado, que marcava a medida da nossa casa. Descemos o pé, vamos ao segundo passo da nossa casa, que o que vai fazer é atracar na extremidade da casa. Damos 2 ou 3 pontadas, deixamos a agulha sobre o material e vamos ao terceiro passo, que vai ser a mesma costura que realizamos no primeiro passo, mas no sentido contrário, ou seja, vamos ir para trás e paralelo à costura que fizemos na primeira etapa. Temos que controlar que vá de forma parelha esta costura. Nós controlamos a velocidade da máquina de acordo ao pé.
a maior pressão sobre este pé ou este pedal, vamos fazer uma costura com maior velocidade. Para este tipo de costura, nós necessitamos fazer um trabalho preciso, portanto, trabalhamos de forma lenta. Retiramos o outro alfinete e vamos ao último e quarto passo, que é o atraque na parte superior. Também fazemos a mesma quantidade de pontadas ou semelhantes à que fizemos na parte inferior. Uma vez que realizamos essas pontadas, retiramos, cortamos fios e aqui já temos a casa. Observem, vamos colocar um alfinete na extremidade onde temos o atraque e outro alfinete na outra extremidade. E uma vez que temos as duas extremidades já firmadas com alfinetes, vamos utilizar o abre-casas. Introduzimos numa das extremidades, afirmamos e cortamos pela parte que ficou livre entre as duas costuras. O fato de colocar alfinetes nas extremidades nos permite que não se vá o abre-casas e cortemos o material ou tecido em excesso. Uma vez que temos isto realizado, retiramos os alfinetes e controlamos que a abertura que fizemos ou a costura que fizemos na nossa casa seja a adequada para que ingresse bem o botão. Bem, o que vamos realizar agora é marcar novamente a casa com a opção de trabalhar somente com zigue-zague, regulando a altura e largura da pontada por se tivermos a máquina, mas não a opção dos 4 pontos, das 4 operações que tínhamos para realizar a casa. Vamos marcar novamente os 2 centímetros, que era o comprimento que tínhamos determinado para a casa que estávamos trabalhando. Uma vez que marcamos com giz, vamos utilizar alfinetes para delimitar as duas extremidades, tanto o início como o final desta casa. Neste caso, estamos trabalhando uma amostra sobre tecido, mas quando vocês o fizerem na peça, é conveniente que o tecido tenha na parte interna, entre tela, termocolante ou fusionada, para que tenha maior resistência na área onde vamos trabalhar. Uma vez que temos já marcado, então, a medida ou determinada a medida da casa, começamos a realizar a costura. Vamos passar ao trabalho de máquina. Colocamos o pé da máquina e a agulha sobre o início da nossa casa. Descemos a agulha, selecionamos uma pontada de zigue-zague pequena. Vamos selecionar também um número pequeno para que a separação entre essa pontada de zigue-zague seja menor. Retiramos o alfinete que determinava o início desta casa e começamos a costura.